Vamos lá. Para começar esse tempo, eu queria contar uma história para vocês. Há um tempo atrás, eu não sei se você sabe, mas aqui na nossa igreja tem um evento muito famoso chamado Nataleluia. Você conhece esse evento? E olha lá, a galera gosta mesmo aí. É bem legal, esse evento acontece no Natal, um alto de Natal. A gente é conhecido na cidade pela igreja que faz o Nataleluia. E é muito legal. E teve um ano, acredite se quiser, eu fui o Jesus do Nataleluia. Massa, né? Irado. E não bastando eu ser o Jesus do Nataleluia, eu jogava bola como Jesus do Nataleluia. Fazia embaixadinha e tudo mais e tal. Foi um momento único na história dessa igreja. Enfim. E esse foi um tempo, e geralmente o Nataleluia, a galera que participa do Nataleluia, ou melhor, a galera que não participa do Nataleluia, que serve, geralmente viaja. A galera que fica, sei lá, tá fora e tudo mais. Então, geralmente a turma do Nataleluia é meio que a turma que tá aqui, assim, sabe? E aí, acho que era a última apresentação do Nataleluia, acho que era dia 26, se eu não me engano, de dezembro. E aí, depois da última apresentação do Nataleluia, a gente foi para casa de um amigo nosso e foi pedir uma pizza. De noite, já era bem tarde. E aí a gente estava lá. E aí, tarde da noite, tudo mais, pedimos a pizza. E aí, de repente, toca lá no portão, bate palma. É um entregador de pizza. A gente, beleza, vamos lá pagar. E aí fomos pagar. Fui pagar eu, o Du, e eu tenho um amigo chamado Wesley. Se você não conhece o Wesley, hoje ele mora na Austrália. O Wesley é um ser único. E naquele dia acho que estava o Tiagão também. Também é um ser único. E aí, eu fui pagar a pizza, eu fui lá para fora, e não sei se você já teve essa impressão. Eu estava no portão, pagando a pizza, e eu comecei a ouvir um barulho de sirene, muito alto, da polícia, assim. E eu comecei a ouvir esse barulho longe, 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 longe. E eu ali e tal, não, beleza. Só que esse barulho começou a se aproximar, assim, ó. Se aproximar, se aproximar, se aproximar, se aproximar. Cara, aí eu paguei, a gente pegou a pizza, assim, e aí faltava, acho que o Wesley ainda pagar, assim. Daí ele estava indo pagar, assim. De repente, cara, na esquina da rua, a gente só ouve um cavalinho de pau e um carro vindo na nossa direção, assim, e um carro da polícia atrás dele. Nessa hora, o carro para bem na frente da casa. Não tinha ninguém na rua, os moradores, não tinha ninguém lá. Quando a gente viu isso, a gente saiu correndo e falou, cara, entra. Coitado, o entregador de pizza começou a ir de um lado para o outro, assim, e eu aqui fora, a gente não podia abrir o portão. E aí eu sei que naquela hora, o cara parou o carro na frente, eles desceram. Eu não sei o que eles quiseram fazer quando eles desceram do carro. Enfim, eu só sei que o Wesley naquela hora estava assim, ó, o que está acontecendo? A gente, Wesley, entra ele, por quê, cara? Eu acho que ele não observou que naquela rua, que não tinha carro nenhum, só tinha um carro de perseguição e um carro da polícia atrás. E foi bizarro aquele momento que até hoje a gente tira sarro do Wesley quando a gente encontra ele. Porque ele não entendeu o que estava acontecendo em volta dele. Eu quero te dizer uma coisa. Está acontecendo uma batalha agora, nesse exato momento. E talvez você possa ser como o Wesley, que está no meio falando, o que está acontecendo? Essa batalha é uma batalha espiritual. E uma batalha espiritual, ou você é vítima, ou você é um soldado. E eu acredito que a oração é o lugar e o ambiente que a gente entra nessa batalha. E nas nossas inquietudes do amanhã, nesse nosso momento que a gente vive, onde a ansiedade se propaga no nosso meio, de uma maneira tão forte, eu acredito que a oração é algo necessário para que a gente consiga viver isso. Efésios 6 vai falar sobre a armadura do cristão, não sei se você lembra. Ele vai falar sobre o cinturão da verdade, couraça da justiça, sobre as sandálias para anunciar o evangelho, sobre o capacete da salvação, o escudo da fé, sobre a espada que é a palavra. E você pode ver que ele termina esse texto, ele fala assim, e sempre orando. Ele não coloca a oração como uma arma espiritual. Ele coloca a oração como o ambiente que essa batalha deve ser lutada. E eu acredito que muitas vezes a gente se veste com essa armadura, a gente coloca as armas, a gente sim, se posiciona nessa, mas se a gente não ora, a gente mal entrou na batalha e virou vítima. Por isso eu quero convidar você, a gente estudar um pouquinho sobre esse tema,
oração. Já que esse é um culto da casa de oração, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abri-la no texto de Atos. Atos 12, a partir do versículo 1. Eu vou dar um tempo para você abrir a sua Bíblia. A Bíblia diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou o lado de Pedro e o acordou, e disse: depressa, depressa, levante-se. Disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguiu. Não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo da rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão, e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados, quando ao que tinha acontecido a Pedro, fazendo uma busca completa e não o encontrando. Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois, Herodes foi à Judeia, para Cesareia, e permaneceu ali durante algum tempo. O Senhor Jesus nos dá entendimento da Tua palavra. Que nessa noite a gente possa entender o que o Senhor tem para nós. Que o nosso coração possa ser terra fértil para a palavra, para a semente que vai ser lançada aqui, Jesus. Faz assim, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja de Atos é uma grande referência para nós. A igreja de Atos, ela acontece logo, ela é criada logo após a morte de Jesus. É o início da igreja. Para a gente olha para essa igreja como se fosse o início da igreja que a gente vive hoje. Mas eles não acreditavam que a igreja demoraria tanto tempo, duraria tanto tempo. Eles tinham a promessa que o Salvador deles, que Jesus, que o Deus que tinha se manifestado entre eles, voltaria. Então, eles se fazem por esperar a vinda do Messias. Eles pregam arrependimento, eles pregam Jesus, eles pregam as boas novas, mas eles aguardam, e a Bíblia fala que aguarda ansiosamente a vinda do Messias. Eles ainda não entenderam o que estava acontecendo e o que ia acontecer. Só que essa igreja, ela tem uma marca tão forte, que é a oração. Eles aprenderam direto de Jesus, estão colocando isso em prática.
Eu acredito que a gente tem muito a aprender com eles, pois eles aprenderam diretamente do Pai. E eu acredito que, dentro das coisas que eles aprenderam, nós também temos que aprender. E eu acredito que tem algumas formas de orar que Jesus ensina, que a gente tem que aprender e aplicar nas nossas vidas. A primeira forma é a oração em secreto. É orando em secreto. Mateus 6,6, Jesus vai dizer, quando for orar, entra no seu quarto, feche a porta. Ele vai lá e ora ao seu Pai que está em secreto. Ele nos ensina o valor de orar em secreto, o valor de buscar a Deus constantemente, o valor de encontrá-lo. Acontece que muitas vezes, esse parece um assunto simples e normal para nós, mas a gente negligencia. Eu acredito que o valor da oração constante deve ser sobre as nossas vidas, mas a gente tem que ter uma vida de oração. E a sua vida de oração cabe a você, e não as pessoas que oram por você ou estão à sua volta. A minha vida de oração cabe a mim. Em Jeremias 2,13, ele faz uma comparação muito interessante. Ele fala assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas, que não retêm água. O profeta Jeremias está aqui falando que o povo de Israel, os israelitas, trocaram uma fonte, um manancial, um lugar onde brotava água, para construir as suas próprias cisternas e tomar da água nessas cisternas. Era comum que, você pode ver em vários trechos da Bíblia, que as pessoas têm que levantar e ir buscar água. Isso era costume, porque muitas vezes o poço ficava longe, ou o manancial ficava longe. Então o que eles faziam? Eles juntavam essa água em cisternas, em grandes tanques, para ali ter água constantemente, e nunca ficar sem água. E ele está falando assim: eu sou a água da vida, e o meu povo escolheu ajuntar essa água em cisternas, em vez de escolher a água da fonte diariamente. Eu acredito que nós temos trocado, sim, a nossa vida de oração constante e diária, a busca até a fonte de águas vivas, a busca até o manancial, por achar que um alimento na semana vai encher as nossas cisternas e ser o suficiente para o longo da nossa semana. A oração que a gente faz na igreja ao final de semana ou na célula vai nos sustentar por aquilo que a gente vai viver o resto do tempo. O fato é que não. Trocar a fonte por uma cisterna é aceitar que a qualidade de uma cisterna é pior do que a qualidade de uma água de fonte. Eu não sou especialista em água, mas eu sei que uma água parada, ela é muito pior do que uma água corrente. E a oração, no nosso secreto, a nossa vida de oração, deve ser constante. E o nosso relacionamento com Deus deve ser bonito. Por isso passa também o quebrantamento, sinceridade. Eu li um livro uma vez que o autor falava assim: eu vejo, quando eu chego em uma comunidade nova de fé, eu peço para que aqueles irmãos orem. E na oração eu consigo perceber o quanto aquele cara está próximo de Deus ou não. Interessante como a gente quer maquiar as nossas orações, né? Tem gente que quer orar bonito. E parece que você fica se programando para pedir uma coisa. Não sei se você já orou assim, tipo, falou assim: cara, quer saber? Quando eu for orar, eu vou agradecer bastante. Eu vou falar: não, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Aí no final eu vou jogar um negócio assim: Deus, mas se você quiser. Não precisa, eu sei que o tempo está corrido aí, mas ó, se der tempo. Parece que você chegou para aquela pessoa só para pedir isso. Parece que você chegou para Deus só para pedir isso, sabe? A minha esposa é uma pessoa muito sincera. Muito sincera. Sincera até demais.
E não tem nada não, só queria falar isso mesmo, porque aproveitar que eu estou aqui no púlpito para não dar briga agora, daí dá briga depois, dá uma manseada. Não, brincadeira. E ela é sincera com relação a Deus. Lá na nossa célula a gente tem uma brincadeira, que a gente vai mandar fazer uma medalhinha da Santa Thaís. Porque o que ela ora acontece. A gente tem várias histórias de que ela chegava para Deus simplesmente e falava: ah, Deus, eu queria tanto. E acontece. Semana passada a gente foi no mercado. E aí, a gente estava no mercado e tinha um monte de coberta. E tinha uma coberta com aquele tipo de carneirinho, assim, sabe? Cara, muito fofinha. Eu falei: amor, olha que fofinha e tal. Nossa, amor, nossa, meu sonho é ter uma coberta dessa. Aí, eu como um bom marido, fui olhar o preço da coberta. R$400. Falei: gente, R$400 compra uma Honda Bis. Aí ela falou: não estou pedindo. Eu falei: não, mas só quero te falar que R$400 uma coberta é um absurdo. Eu saí um pouco revoltado daquele momento, mas ela falou assim: ah, sei lá, queria tanto uma cobertinha nova para nossa cama. Não, também, mas 400, uma moto, sei lá, você começa a comparar o que você faz com R$400. Não é R$3, é 400. Cara, não estou zoando, cara. A gente foi jantar na casa de uns amigos e tudo mais. A Thay fez aniversário no final de março e eles não deram um presente para ela. A gente termina de jantar, vem com uma caixa gigantesca e abrem. O que tem dentro da caixa? Uma Honda Bis. Não, brincadeira. Brincadeira. Uma coberta de pelinho de carneiro. E ela fala: ah! Nossa, eu queria essa coberta. Eu falei: ah, Santa Thaís. Gente, eu estou distribuindo a medalhinha dela lá atrás. Quem quiser. Funciona, cara, funciona. Teve uma vez que ela estava lá no retiro, tinha que escrever o sonho num papelzinho, botar num balãozinho e deixar subir para Deus. Já foi nesse retiro? Aqui entre nós. Ela foi lá e escreveu: ah, um sonho. Tipo, geralmente, quando você vai botar um sonho para Deus, você bota um sonho, uma coisa mais, tipo, espiritual, assim, né? Você vai falar: ah, quero ganhar almas para Jesus. E ela falou assim: ah, Deus, eu queria ir para Disney com o Ali. Meu, mal terminou o ano, a gente ganhou uma viagem para Disney. Eu falei: Deus, e nem espiritual o pedido dela, cara. Eu nem consegui orar com o Pateta, tipo, para, sei lá, né, ficar um pouco mais gospel. Aí eu falei: amor, qual que é o segredo? Fala aí. Me conta. Ele falou: sei lá, amor. Eu oro. Eu falei: pô, eu também. E ela fala: amor, eu acho que eu sou muito sincera. Eu falei: eu sei disso, eu sou seu marido. Às vezes passa do ponto essa sinceridade. Mas ela fala: ah, eu simplesmente falo. E eu vejo a galera orando às vezes assim, fala: ó Deus Redentor, magnífico, magnânimo, excelso Senhor. Agora venho lhes aqui, lhes entregar-lhe-vos a minha adoração e louvor-lhes. Mostra que você não tem intimidade nenhuma com Deus e que você não está tendo tempo com Ele. E a minha esposa passa no mercado e fala: nossa, Deus, queria tanto uma cobertinha de carneiro, e leva. Eu acredito que quebrantamento tem a ver com sinceridade. Tem a ver com, imagina um ovo que você quebra e de repente você consegue ver tudo que tem ali dentro. A gema, a clara, a casca, e está tudo em aberto, não tem nada para ser escondido. Quebrantamento não é apenas sinceridade no pensamento. Eu falo: Deus, eu vou ser extremamente sincero com o Senhor, eu vou confessar todos os meus pecados. Você pode ser quebrantado nos seus pensamentos, mas eu acredito que o quebrantamento é algo interno, é nosso sentimento. É quando a gente entrega e abre os nossos sentimentos para Deus. Se você está com raiva, você manifesta a tua raiva diante de Deus. Se você está com medo, você manifesta o teu medo diante de Deus. É sinceridade. Eu acredito sim, que uma oração constante deve ser feita com sinceridade. A gente tem que aprender a orar no secreto. Pô, pastor, isso aí é chovendo molhado. Sempre fala para fazer devocional. Sim, por que você não faz?
Por que eu muitas vezes não faço, negligencio isso? Existe um livro do C.S. Lewis que fala Cartas do Diabo ao seu aprendiz. E se não me engano, na carta 4, ele vai falar, olha, é uma história, tá, de ficção, como se fosse o diabo treinando um aprendiz, um demoninho. E aí, nessa historinha, ele vai falando, olha, deixa de fazer isso. Ó, faz ele acreditar, e o demoninho tem lá uma pessoa que ele cuida. Ele fala assim, olha, tenta frustrar a oração dele. Tenta fazer com que ele não acredite que aquilo é verdade. Tenta fazer com que ele acredite que isso não é possível. Vai minando os pensamentos dele. Vai deixando ele longe de Deus bastante tempo. Eu acredito que a gente tem que voltar a orar no secreto. Segunda coisa que eu acredito que a igreja tem que aprender. A igreja aprendeu com Jesus diretamente. E a gente precisa aprender com essa igreja de Atos. Quando você for orar, ore de forma persistente. Lá em Lucas 18 vai contar uma parábola, diz assim, ó. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. E disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e não me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não me venha a importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que digo, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo esperar? Eu acredito que a gente começa assim a orar e tem bons motivos de oração. Mas quantas vezes a gente não fala, por isso eu cansei de orar? A Bíblia vai contar a história de Paulo e Silas na prisão, eles estavam presos, Atos 16. Essa história é famosa. A Bíblia vai dizer que eles estão presos pelos pés, então eles começam a orar e adorar. E próximo da meia-noite, então há um ruído e eles são libertos. E a história continua e você conhece. Eu conheço um pastor chamado Jensen Franklin, ele é pastor da Free Chapel lá nos Estados Unidos. E ele pregando falava que o que estava acontecendo 1 minuto antes dessas cadeias abrirem, 1 minuto antes dessas amarras serem quebradas, eles estavam orando o mesmo tanto que eles começaram a orar. E a gente muitas vezes cansa de orar. E eu acredito sim, que a gente tem que permanecer orando. No dia que eu fui falar para minha avó que o meu irmão, o último neto dela que ainda não havia se convertido, tinha se convertido, enfim, ela foi para o quarto dela correndo, não foi correndo porque ela é uma senhora, mas ela foi o mais rápido que ela podia. E ela voltou com a Bíblia dela, bem velhinha e surrada, e estava marcado o endereço, quando Deus falou para ela que toda a família dela serviria ao Senhor. E a data era de cerca de 40 anos antes. Ela esperou 40 anos. E aí muitas vezes a gente fala, eu cansei de orar por isso. Nós somos a geração mais ansiosa que já se viu. Acho que todo mundo sabe disso. Mas nós somos a geração mais imediatista que já existiu. Nós fazemos parte da geração que acredita que uma lasanha é feita em 16 minutos. Quando você manda uma mensagem para alguém e essa pessoa não responde em cerca de 5 minutos, você já fica nervoso e preocupado. Rede social. Eu garanto que em algum momento você já se pegou tendo uma conversa com alguém falando o quanto o Instagram estava fazendo mal para você.
O quanto você olhava a vida perfeita das pessoas naquela tela e a sua estava imperfeita. Você olha o cara em Cancún passando férias com a esposa e 2 filhos lindos comportados. E você está em casa, tua filha pegou a canetinha, riscou a parede inteira e tua esposa brigou com você por causa disso. Você está com raiva e abre e vê o Instagram, a vida dele é perfeita. Você fala, Deus! E você vê o quanto aquilo vai te fazendo mal. Você fala, eu quero ser perfeito. E mal sabe você o quanto aquela foto também pode ser imperfeita, mas a gente não vai mostrar o imperfeito ali. E a gente começa a se comparar. E de maneira imediata a gente quer resolver as coisas. Em fevereiro eu coloquei aparelho, cara. Que beleza. Alguém aqui já usou aparelho na vida? Bad, né? Eu lembro que eu fui na doutora Vanessa, até indicar aí, né? Doutora Vanessa, façam lá. Estou fazendo aqui como que é o nome que youtuber faz? Esqueci o nome disso. Tipo trocar assim, sabe as coisas. E eu fui na doutora Vanessa e falei assim, doutora, eu preciso usar aparelho? Ela falou assim, sim, você precisa usar aparelho. Em quanto tempo vai resolver o meu problema? Ela, 2, 3 anos. Aí eu falei, nossa, cara, eu tenho uma desanimada. Eu falei, acho que não vou pôr não. Ela falou, quanto mais tempo você demorar para pôr, melhor, antes vai ficar pronto. Mas 2, 3 anos para mim parecia muito tempo. Parecia uma eternidade. Porque a gente não consegue esperar para um tratamento funcionar. A gente acha que oração é como se fosse um medicamento de uso pontual. Você está com dor de cabeça? Tome esse medicamento. Mas não. A oração é como se fosse um medicamento de uso contínuo, em que você não pode parar de tomar, senão você vai passar mal. Oração não é apenas por um momento, tem que ser constante. A gente não pode se cansar de orar. Eu acredito sim, que nós devemos ser uma igreja que não se cansa de orar. Mas eu oro sempre pelas mesmas coisas. Sim, continue orando pelas mesmas coisas. O nosso coração inquieto precisa se aquietar diante de Deus. E o ambiente para isso é a oração. Terceira e última lição que os discípulos aprendem com Jesus, e que eu acredito que a gente tem que colocar na nossa vida hoje, é a oração em comunidade. Nesse texto que a gente leu, de Atos 12, 5, a Bíblia vai falar assim, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Nós devemos aprender que nós vivemos em comunidade. E a igreja, sim, quer orar por você. E você tem que trazer as suas petições. Eu tenho tido o privilégio de pastorear um outro ministério que não fica aqui dentro da PIB, propriamente dito, mas é da PIB, que é o Ministério de Adolescentes, lá na Vila Sandra. Chama-se Garra. E eu estou lá há cerca de 4 semanas, 5 semanas, e acho que no penúltimo encontro o irmão chegou para mim e falou assim, pastor, a gente está muito feliz que você está aqui, mas você sabe como começou esse movimento de adolescentes aqui? Ou como esse movimento cresceu? Eu falei, não. Ele falou assim, foi através de uma menina chamada Gabi. E aí ele apontou para ela, assim, ela estava lá comendo, correndo assim. E ele falou assim, a Gabi não era aqui da igreja. Na frente dessa igreja tem um conjunto, tem um prédio, assim, é um conjunto de prédios, assim. E ela morava nesse conjunto. E aí, um dia ela estava na rua, atravessando a rua, um carro atropelou ela, jogou ela longe, ela bateu a cabeça no meio-fio e voltou com a cabeça para o asfalto e o carro passou por cima da cabeça dela 2 vezes. E aquilo comoveu o bairro inteiro. E a Gabi ficou famosa por causa disso. Ela foi direto para o hospital. Ela teve várias fraturas no seu crânio e o seu cérebro inchou. E aí eles chamaram os seus pais e falaram assim, olha, nós vamos fazer o máximo que a gente puder fazer, mas provavelmente ela não vai sobreviver.
E os pais ficam desesperados. Então, uma das meninas que ia no culto do Garra, que era esse ministério de adolescentes, ela falava, gente, a gente precisa orar por uma menina chamada Gabi, ela teve um acidente assim, assim, assado, e só Deus pode salvar a vida dela no hospital. Então eles começam a orar. E essa menina, amiga dela, Sara, ela começa a convidar os amigos do prédio para ir na igreja orar pela Gabi. E de repente todos os amigos do prédio começam a ir na igreja para orar pela Gabi. E ela fica no hospital 45 dias em coma. E a igreja orando constantemente por ela. Nesse período, 3 vezes os médicos chamam os pais e falam assim, olha, venham se despedir da filha de vocês. A Gabi provavelmente não vai passar dessa noite. E os pais se despedem, mas a igreja não para de orar. Após esses 45 dias, a Gabi se recupera e acorda. E descobre que tinha uma igreja orando por ela. Ela se constrange com isso e fala, eu preciso ir lá. E até que um dia, no culto de sexta-feira, a Gabi entra pela porta e a igreja inteira de pé começa a aplaudir. E ela conhece Jesus dessa maneira, com uma igreja orando por ela. Uma igreja orando pode muito. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. A igreja deve orar. Hoje esse ministério está lá. O culto de domingo da igreja tem 80 membros, 80 pessoas que vão no culto de domingo. O culto de adolescentes dele tem 40. O culto de adolescentes é metade do que é a igreja. Porque a igreja decidiu se levantar pela vida da Gabi. Até hoje ela tem a marquinha aqui. Como que é o nome daquilo? Isso aí. Da tráqueo. Obrigado. É para ela lembrar do milagre que aconteceu na casa dela, na vida dela. E de como Deus usou a igreja para orar por ela. E hoje, ela caminha com Jesus. Eu acredito que a gente tem que trazer as nossas petições diante da igreja e orar em comunhão. Nesse momento, Pedro estava preso. E a igreja orava por ele. O discípulo já tinha morrido na espada antes. E esse era o fim dele, era morrer. Mas a igreja ora constantemente por ele. E um milagre acontece, eu não sei se você percebeu quando você lê. Um anjo chama ele, solta as amarras, faz ele passar por 16 homens. Quando a igreja ora, algo acontece. Você está inquieto com amanhã? Ora todos os dias, irmão. Coloca isso tudo diante de Deus. Não para de orar e não desanima. Mas traz as tuas petições para a igreja. Porque como igreja nós queremos orar por você.